Olá, literamigos! Para você que está estranhando ter vídeo hoje aqui no canal, essa semana nós vamos fazer um especial para tentar atualizar vocês de todas as leituras. Então hoje sou eu e cada dia da semana vai ser uma literamiga trazendo aí as últimas leituras que fez ao longo dos últimos meses, enquanto a gente não estava gravando os vídeos. Então, vem conferir quais foram as minhas leituras. Vocês que acompanharam os dilemas aí dos últimos meses sabem que 2019 não foi um ano muito produtivo em termos de leitura pra gente aqui no canal. Porém, desde o último vídeo eu até que consegui sair um pouquinho daquela ressaca literária. Saí um pouquinho não, saí bastante eu acho. E consegui fazer muitas das leituras que eu me determinei a fazer. Depois daquele último vídeo que eu fiz uma espécie de desabafo aqui pra vocês, eu consegui engatar de novo nas leituras e consegui concluir muitas das que eu iniciei. Então, minha listinha de livros que eu vou falar aqui pra vocês nesse vídeo. Talvez até eu tenha que dividir esse vídeo, porque tem alguns livros aqui que eu preciso focar e ter uma conversa um pouco mais íntima com vocês, mas tudo isso vai ser combinado aqui nesse vídeo. Então eu vou começar falando desse livro aqui, Onde Mora o Coração, do grupo Faro Editorial. E esse livro ele conta a história da Willa, que é uma menina muito batalhadora, muito decidida, uma personagem muito querida, que correu atrás dos seus sonhos, apesar de ter uma vida um pouquinho sofrida na infância, mas ela conseguiu dar a volta por cima e com muito trabalho, muita determinação, muito suor, ela conseguiu abrir um pet shop, que é onde ela trabalha atualmente. Ela é uma daquelas pessoas boas, sabe? Muito boas, muito sorridente, de bem com a vida, cativante, e isso fez ela conquistar muitos amigos e amigos verdadeiros. Então, essa interação desses amigos, deles estarem o tempo todo juntos, deles baterem papo, é uma das coisas mais gostosas da gente ler nesse livro, porque me lembrou muito Friends, que é uma das séries favoritas da minha vida, e isso foi um ponto super positivo pra mim. Ela está no período meio sabático de relacionamentos. O último relacionamento que ela teve foi bastante conturbado, o término foi mais difícil ainda, e por isso ela decidiu dar um tempo dos relacionamentos, dar um tempo, um descanso para o seu coração e se concentrar lá no seu pet shop, nos seus animaizinhos, que é uma das coisas também mais fofas do mundo, essa relação que ela tem com os animais. Só pontos positivos no livro pra mim, nesses quesitos aí, amizade e animais. Mas é claro que um livrinho, clichêzinho romântico, né, a gente não pode se contentar com a mocinha que está querendo distância dos relacionamentos. Simplesmente do nada, num dia, o rapazinho, que era o crush master da sua adolescência, aparece na porta do seu pet shop pedindo para que ela tome conta do gatinho da sua avó. Só que tem um porém. Esse carinha, ele magoou muito a Willa no passado, e ao longo do livro nós vamos descobrindo qual é essa mágoa gigantesca que ela tem dele. E ele nem lembra dela, ele nem lembra que ela possa ter alguma mágoa dele, ele nem lembra que ele possa ter conhecido ela algum dia na vida dele. E o que ele sabe de fato é que a dona do pet shop é uma gatinha e que com o tempo ele vai querendo ficar cada vez mais perto dela, e aí começam a surgir aquelas faíscas dos romancezinhos clichês. E a sinopse desse livro me chamou muita atenção, porque quem não sonha de que aquele crush lá da nossa juventude, da nossa adolescência volte e comece a cair de quatro aos seus pés? Bem, eu não tenho esse sonho, né? Mas vai que alguém aí que tá assistindo esse vídeo tem, né? Então isso é uma coisa que pode te chamar a atenção nesse livro também. O Keanu também não está à procura de um relacionamento, ele também está bem concentrado na carreira dele, mas vai surgindo aquela atraçãozinha, sabe? Que vai acontecendo, eu não quero, mas eu não consigo ficar longe, e tudo isso vai fazendo o enredo ficar muito clichêzão, à lá Sessão da Tarde. Isso não é ruim, pra quem gosta de romancinho clichê, isso é uma coisa bem legal, que a leitura vai envolvendo a gente, e apesar da trama ela ser revelada toda logo no início, esse receio que os personagens têm em se envolver vão levando a gente, vão trazendo a gente pra dentro da história pra gente saber como é que isso vai terminar. Apesar da gente já saber, né? Eu amo o fato de ter animais nesse livro, eu amo o fato dessa história passar em São Francisco, eu não sei, eu tenho uma atração por esse lugar, eu gosto muito de histórias que se passam em São Francisco. E um ponto negativo desse livro é que eu achei que alguns momentos, alguns diálogos são bem bestas, sabe? E aí eu ficava lendo assim, eu falava, dá vontade até de pular, mas aí eu parava, respirava, voltava pra leitura e eu conseguia engatar novamente. Uma outra coisa negativa também é que quando finalmente os personagens decidem ficar juntos, a história começa a ficar melosinha demais. E eu gosto de romance, mas até certo ponto. Quando começa aquele negócio, eu não consigo viver sem você. Acabaram de começar a namorar.
mas aí amanhã eles já estão tão apaixonados que eles não conseguem mais viver um sem o outro. E isso me incomoda um pouquinho das histórias. Mas enfim, eu gostei do livro, é uma leitura bem rápida, bem agradável. Pra quem gosta de um romanção clichê, fica aqui a dica. O outro livro que eu vou falar pra vocês é o Uma Mulher na Escuridão, de Charles Donlea. Acho que é assim que fala o nome dele. E foi um livro que foi uma grande, boa surpresa. Talvez ele tenha sido um marco para eu retomar o meu ritmo de leitura, porque foi uma leitura muito rápida também, que me pegou de jeito. É um thriller psicológico. Esse tipo de livro eu não costumo ler muito, porém eu gosto muito de ler. Quando eu consigo finalmente entrar naquele universo, eu devoro esses livros e eu gosto muito, porque normalmente são histórias muito inteligentes e essa não podia ser diferente. Esse livro nos traz uma história de serial killer. Ele é narrado em terceira pessoa e tem saltos temporais entre passado e presente. E nessa narrativa do passado, nós temos a presença de dois personagens importantes. O próprio serial killer, que nos mostra cenas dos crimes que ele comete, de tudo que se passa na cabeça dele durante ele tá cometendo esses crimes, e uma mulher chamada Angela, que é uma pessoa bem peculiar e que tem a tendência de conseguir juntar fatos que pessoas normalmente não juntam e chegar a algumas conclusões. No presente, nós somos apresentadas a uma detetive forense chamada Rory. Ela é especialista em reconstrução de cenas de crimes e também tem uma maneira toda peculiar de trabalhar. Bem, voltando ao passado, esse ladrão, como começa a ser chamado, esse assassino em série pela mídia local, ele não deixa rastro nos seus assassinatos. Na verdade, a polícia tem até dificuldade de interligar um assassinato ao outro, porque simplesmente os corpos desaparecem e ele não deixa nenhum rastro, ele não deixa suspeitas. A única coisa que aponta de que realmente se trata de assassinatos em série são o perfil das vítimas, que normalmente são mulheres, e pelo fato de simplesmente os corpos desaparecerem. Bem, a Angela, que é aquela personagem que eu falei pra vocês lá no início da história, ela tem uma espécie de transtorno obsessivo e ela começa a ficar muito inquieta quando ela vê mais uma notícia no noticiário de uma mulher que sumiu, desapareceu. Então ela decide começar a sua própria investigação. Cada capítulo, a história ela vai acontecendo tanto no passado, que envolve, né, essa dinâmica da pesquisa da Angela, dos assassinatos desse serial killer, e da vida da Rory no presente também, que assim como a Angela, ela é uma personagem muito instigante, que a gente tem vontade mesmo de querer devorar o livro por causa dela. É uma mulher, ela tem uma maneira toda peculiar de trabalhar e que, assim como a Angela, ela também tem essa facilidade de ligar pontos que ninguém mais consegue ligar. No final, nós vamos entender, né, como é que essa dinâmica funciona, por que essas histórias elas estão casadas dentro do livro, mas isso você só vai saber quando você ler essa história realmente. Bem, o mistério, eu confesso que não me surpreendeu tanto. O que mais me chamou mesmo para a história foi a maneira com que o autor foi conduzindo tudo, foi a característica dos personagens. E também esse livro é cheio de reviravoltas. Uma hora a gente imagina uma coisa, outra hora a gente imagina outra. E isso faz com que a leitura ela flua bem rápido e que a gente termine esse livro no piscar de olhos. Bem, o próximo livro é esse, de Danielle Steel, chamada A Amante. E esse livro ele nos conta a história da Natasha, que é uma personagem russa. Ela tem um envolvimento com um carinha milionário aí, chamado Vladimir. E esse cara, ao que tudo indica, ele é uma pessoa muito poderosa. Acredito que ele seja ligado à máfia russa, sei lá. Ele, ao longo da história, a gente vai vendo que ele pode estar envolvido com pessoas muito poderosas do mundo também. Então, talvez por isso eu tenha associado ele a ser um personagem da máfia. Mas não fica bem claro isso aqui no livro. A Natasha, ela foi tirada da rua pelo Vladimir. E o relacionamento deles é uma espécie de troca. Ela tem uma vida confortável, que não lhe falta nada. Na verdade, ela vive no luxo. Eles têm um relacionamento estável, né? É como se ela fosse uma esposa para ele mesmo. Ele não tem nenhuma outra esposa, não tem nenhuma outra mulher. Porém, para manter esse padrão de vida que ela tem hoje em dia, ela sabe exatamente o que ele espera dela. Ela faz isso de muita boa vontade, com extrema gratidão, porque praticamente ele acabou salvando a vida dela de uma situação que ela fala aqui pra gente no livro. Em contrapartida, nós temos um outro personagem chamado Theo, que ele é um jovem pintor genial, filho de um pintor francês que faleceu há alguns anos, que também é tido como um gênio da pintura aí na França, e que acaba sendo um fantasma na vida do Theo, porque ele tenta não se associar ao pai, justamente para não ser conhecido como o filho do pintor e não ter a sua própria identidade. O Theo, ao ver a Natasha pela primeira vez, ele acaba ficando obcecado, porque ela tem
assim, uma beleza extrema e uma beleza bem diferente com o que ele tá acostumado a conviver. E essa obsessão dele faz ele começar a pintar um quadro atrás do outro do rosto da Natasha, apenas com a lembrança daquele rosto. E ele pensa que ele nunca mais vai vê-la e acaba tendo alguma situação aqui que eles se encontram. E a partir daí começa a história e eu não posso falar mais pra vocês disso. Bem, esse livro ele me pegou em cheio. Eu já tinha lido alguns livros da Danielle Steel na minha adolescência. Era uma das minhas romancistas favoritas até eu conhecer outras e deixar de ler os livros dela. Na verdade, foi mais por falta de conhecimento das mais recentes publicações dela. Até que esse livro chegou pra gente na nossa parceria com a Record. Eu falei, gente, esse livro veio pra mim porque eu conheço essa autora e eu gosto muito. E não me decepcionou, gostei muito dessa história. Normalmente esses romances da Danielle Steel, ele traz esses romances mais maduros, essas histórias mais requintadas, assim, mais refinadas, que envolvem franceses e russos. Isso faz a gente dar uma viajada legal e por isso e por causa do enredo, que conseguiu me prender bastante, eu gostei muito dessa história. Então, romancistas de plantão, leio que vale a pena. Bem, eu lembro que eu falei pra vocês também que eu ia começar a ler esse livro no nosso último vídeo, Ofélia. Comecei a ler, ele é uma espécie de reconto da história de Hamlet. Nos traz a Ofélia, que é uma menina que é criada pelo pai, mora junto com o irmão. Ela não é de uma classe da nobreza, mas ela acaba virando dama de companhia da rainha, no castelo de Elsinore, eu acho que é assim que fala. E ela acaba virando a dama de companhia mais confidente da rainha, digamos assim. Ela é uma menina espirituosa, linda, cheia de vontade de aprender, e tudo isso acaba encantando o príncipe Hamlet. E algo entre eles começa a crescer, começa a brotar aí, e inicia-se esse relacionamento dos dois. Até que a gente sabe que o príncipe Hamlet ele começa a ficar meio despicado da cabeça. E a história começa a ir por um caminho que eu não achei muito bacana. Tanto é que eu li o livro até a metade e não continuei até agora. Eu acho que eu vou terminar mesmo, mais pela curiosidade de saber como essa história termina, já que eu ainda não assisti um filme, porque se eu não me engano também tem um filme baseado nessa história de Ofélia. Até onde eu li a história, ela tava bem envolvente, bem instigante, mas aí começaram algumas coisinhas que me fizeram ter vontade de parar e iniciar outra leitura. Então foi isso que aconteceu. Mas logo eu retomo essa leitura aqui, aí eu volto pra contar pra vocês. E a próxima leitura que eu vou falar pra vocês é de um livro que eu amei com todas as minhas forças, virou um livro favorito da vida, e eu quero que o mundo leia esse livro porque ele realmente é incrível. É O Mapa que Me Leva Até Você, da Verus Editora. Esse livro chegou pra gente de parceria também, não sabia o que esperar quando eu comecei a ler esse livro, e realmente foi uma grande surpresa. Eu nunca tinha ouvido falar nesse escritor, e aí eu li aqui na contracapa. Ele é super premiado na Nova Inglaterra, é um professor de inglês da Universidade Estadual de Plymouth, não sei falar esse nome, gente. Mas enfim, esse livro nos conta a história da Heather, que é uma menina que ela termina o ensino médio e ela vai fazer uma viagem pela Europa com as amigas. E cada etapa da vida dela ela já tem planejada, cada etapa da viagem ela já tem planejada. Ela é daquela pessoa que faz listas infinitas e ela quer seguir todos os itens à risca. Até que numa viagem de trem aí, entre os países da Europa, ela conhece um rapazinho chamado Jack. Jack é um carinha super aventureiro, que ele é exatamente o contrário dela, né? Ele é todo vida louca, pra onde a vida me levar. E eles começam a se relacionar e isso acaba chamando muita atenção dela, ela acaba jogando o itinerário dela pra longe. E o Jack, ele também tá numa missão bem especial nessa viagem. Ele segue o itinerário de viagem do avô, é uma espécie de diáriozinho que o avô tinha, que o avô fez logo depois que terminou a Segunda Guerra, antes de voltar pra casa, pra família. Eu acho que pra limpar as dores que a guerra causou nele, ele fez essas várias viagens e tinha experiências muito incríveis nas quais ele relatava nesse diário dele. E isso sempre foi o sonho da vida do Jack, realizar esse mesmo caminho do avô, então ele parte em busca disso daí. Quando ele encontra a Heather e eles começam a se envolver, a Heather decide também embarcar nessa junto com o Jack, e isso é muito encantador. Os lugares que eles vão passando, não como uma lista que normalmente a gente faz, né, quando a gente viaja, nossa, eu quero ir em tal lugar, eu quero ir no parque, eu quero ir no museu, não. Aqui eles vão seguindo caminhos totalmente avessos a esses passeios que normalmente os turistas fazem. Eles conhecem lugares e eles começam a criar histórias realmente deles, e isso tudo é muito encantador nesse livro. E aí, quando a viagem ela tá chegando ao fim, o Jack ele pede pra
que a Heather adie um pouco seus planos de começar no trabalho novo, que ela continue a viagem com ele, mas ela ainda tá com aquela coisa na cabeça de que ela precisa voltar pra vida dela, de que ela precisa seguir aqueles planos, até porque o pai pressiona muito ela para que ela não esqueça disso. Mas tem uma coisa que faz a Heather ficar um pouquinho balançada. Ela sabe que o Jack, ele esconde um segredo. Essa obsessão dele de seguir o diário do avô não é em vão. Esse livro foi tão maravilhoso e falou tanto de um outro livro também que eu já tinha há algum tempo aqui que eu queria muito ler, que ele me fez ter coragem de pegar esse livro para ler, que foi o livro Paris é uma Festa, do Ernest Hemingway. E, gente, meu Deus, eu já tinha assistido o filme dessa história algum tempo atrás. Aqui eu achei o filme meio bizarro e por isso eu tinha um pouquinho de receio de pegar esse livro para ler. Mas, meu Deus, se você, assim como eu, tem medo de ler Hemingway, leia, porque esse livro é muito encantador. A história do Hemingway nos faz refletir a cada momento, a cada parágrafo, e vocês precisam ler esse livro. Então é isso, gente. Se vocês ainda não conhecem essa história, se vocês ainda não leram esse livro, O Mapa que Me Leva Até Você, eu super recomendo. Virou, assim, um favorito da minha vida. A escrita dele é incrível, não é aquele tipo de escrita que subestima o leitor. Normalmente isso acontece muito nesses livros de romance. O autor cria um diálogo e logo em seguida ele sente a necessidade de explicar aquele diálogo porque ele acha que o leitor não vai entender. Esse aqui não, gente. Uma linguagem poética, a história, o enredo todo, ele vai acontecendo de uma forma muito gostosa. Eu gostei muito, vocês têm que ler esse livro, sério, real. Leiam. Bem, gente, eu já acho que esse livro ficou muito longo, então eu não vou falar nesse vídeo pra vocês sobre esses livrinhos aqui que são romance de época, até porque eu quero me aprofundar um pouquinho mais na história de alguns desses livros, então eu vou deixar ele pra um próximo vídeo. Esse vai ser o meu vídeo 1 de leituras e vou fazer um vídeo 2 para falar sobre esses livros aqui. Então fiquem ligadinhos que eu acredito que ainda essa semana esses vídeos vão ao ar. Então é isso, gente. Não esqueçam de nos seguir lá nas nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe esse vídeo com quem você quiser. Ao longo da semana aí teremos os vídeos de mais Literamigas falando sobre as suas últimas leituras e também vai ter a segunda parte desse meu vídeo aqui. Para não perder o costume, não esqueça de comprar na Amazon pelo nosso link que está aqui embaixo. Comprando por esse link, você ajuda o nosso canal a crescer porque a Amazon paga pra gente uma comissão em cima dessas compras. Então é isso. Até o próximo vídeo.